Você está com a sua Bíblia aí? Abra no livro de Atos, no capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. Quero ministrar uma palavra ao seu coração, que eu creio que o Senhor quer compartilhar com a igreja nesses dias. Nós estamos numa conferência sobre discipular, preparar a próxima geração. E aqui em Atos, no capítulo de número 1, nós vemos claramente um mestre que prepara e que delega à próxima geração uma missão. E por isso nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra que eu intitulei de Jesus foi, o Espírito veio e a igreja deve ir. Repita comigo: Jesus foi, o Espírito veio e a igreja deve ir. Você está com a sua Bíblia aberta? Acompanhe a leitura do texto a partir do verso 1 e mantenha ela aberta, porque a gente vai retornar ao texto bíblico em alguns momentos essa noite, ok? Atos, capítulo de número 1, verso de número 1. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo. Uma pausa importante. Quem está escrevendo esse livro, que ele autodeclara como sendo o segundo livro, porque ele havia escrito já um livro, é Lucas. Lucas, um médico que se tornou discípulo de Cristo e que, patrocinado por um homem chamado Teófilo, se coloca em uma empreitada de pesquisa aprofundada acerca da vida e obra de Jesus. E essa pesquisa de campo que Lucas se empenhou em fazer, frutificou em um box de 2 livros. Primeiro livro, Evangelho segundo Lucas. E segundo livro, Atos dos Apóstolos. É interessante olharmos para isso, porque o Evangelho segundo Lucas narra e conta a vida e a obra de Jesus. Jesus, o verbo que se faz carne, o filho de Davi, que nasce no ventre de Maria de forma extraordinária. O Espírito Santo cobre uma jovem virgem e dá a ela um filho que se chamaria Jesus, o Salvador do mundo, que se chamaria Emanuel, Deus conosco. Jesus de fato é o cumprimento da profecia antiga, do texto bíblico, ao qual o povo de Deus aguardava com tanta expectativa. Então Jesus cresce com graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. E no Evangelho segundo Lucas, ele narra que no capítulo 5, Jesus começa o seu ministério público. Jesus estava com cerca de 30 anos de idade, e andando pela beira do mar da Galileia, ele encontra alguns jovens que estavam fazendo o seu ofício familiar, e chama esses jovens para o seguir, porque ele os faria pescador de gente. Jesus então inicia o processo de discipulado. Por que é importante percebermos esse pano de fundo? Algumas curiosidades. Dentro do pano de fundo hebraico, havia-se a prática aonde um rabino estabelecido, credenciado, chamava talmidins, discípulos, para o seguir e o acompanhar. Curiosamente, isso acontecia por volta de 30 anos de idade, de um talmidim
que era um aprendiz de algum rabino, que durante todo o período da sua vida adulta, até se tornar então alguém apropriado para fazer discípulos, aprendia daquele rabino toda a interpretação do Antigo Testamento. Porque toda criança hebreia, do 0 até os 12 anos de idade, aprendia decor todo o Pentateuco, e também lia e relia e conhecia todo o texto bíblico, de Gênesis até Malaquias, todo o Antigo Testamento. Profetas, lei, poesia, sabedoria. Então, após os 12 anos de idade, aquela criança, ela então poderia ser selecionada para fazer parte de uma escola rabínica, ou seja, ser discipulado por um mestre. Jesus, coincidentemente, curiosamente, começa seu ministério público aos 30 anos de idade. E como ele é chamado? Rabino, rabi, mestre. Porque isso fazia parte do vocabulário, da prática, da cultura judaica. O que eu quero que você perceba é que fazer discípulos não foi uma invenção aleatória da igreja ao longo do tempo. Pelo contrário, tem a sua origem tanto no hebraísmo, como também tem a sua origem no mundo grego clássico. Mas aqui daria mais algumas horas para falar sobre esse assunto. E Jesus então decide praticar isso, chamar alunos para iluminá-los acerca da interpretação e do entendimento das Escrituras do Antigo Testamento. Jesus então faz uma seleção de 12 homens e um segredo, que andariam com ele durante algum tempo, e ele derramaria sobre aqueles homens tudo aquilo que ele havia recebido do Pai. E é exatamente o que Jesus faz. Durante 3 anos, Jesus anda por toda a terra de Israel, para além da fronteira de Israel, vai aos povos gentílicos de Decápolis, vai para Tiro, Sidom, ensina os seus discípulos apóstolos tudo aquilo que eles precisavam saber. Então, em seus últimos momentos, Jesus chega aos seus apóstolos e diz: agora chegou a hora de vocês. Vão e façam discípulos de todas as nações. E Atos capítulo 1 é muito curioso, porque é exatamente essa passagem de bastão de Jesus para os apóstolos, do mestre para os alunos, do rabino para os talmidins, que agora aprenderam intelectualmente aquilo que deveriam aprender, e então a partir daqui seriam comissionados a reproduzirem, a multiplicarem aquilo que Jesus havia entregue a eles. Amém? Até aqui você entendeu? Dito isto, acompanhe a leitura do texto ainda no verso de número 1 de Atos 1. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes e lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo, e lhes falou do reino de Deus. Vamos orar uma vez mais. Baixe tua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai de amor, Pai amado, te damos graça, porque Tu nos amaste antes da fundação do mundo.
Obrigado, Pai, por nos proporcionar salvação por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Jesus, nós Te exaltamos e reconhecemos que Teu nome está acima de todo nome. E que não há outro nome dado aos homens, o qual importa que sejamos salvos, senão o Teu nome, Jesus. Seja adorado, seja bendito, seja exaltado, Jesus, no nosso meio. Somos o Teu povo, a Tua igreja, comprada pelo Teu sangue. Jesus, obrigado por nos dar o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo no nosso meio. Como nós cantamos, nós Te desejamos, nós Te queremos, nós Te precisamos. Fala conosco, Espírito Santo. Dá-nos discernimento, entendimento da Tua palavra. Enriquece o nosso conhecimento e coloca a chama no nosso coração. Queremos, ó Pai, arder de amor por Ti, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Nós precisamos da Tua voz. Oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 1, como eu estava falando anteriormente, narra a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Narra a transição da era hebraica para a era da igreja. Narra a transição do Mestre Jesus para o colégio apostólico que ele então estabeleceria para dar continuidade ao ministério que ele havia começado. E é muito curioso olharmos para Atos capítulo 1, porque nós vamos perceber algumas coisas fundamentais. Lucas faz questão de deixar evidente que ele relatou no primeiro livro dele, no Evangelho segundo Lucas, tudo o que Jesus começou. Meu amigo, Jesus começou. Meu irmão, minha irmã, isso é muito importante nós entendermos. Quem começou a igreja foi Jesus. Essa obra não foi criada, inventada por homem algum. Ela não foi imaginada, fantasiada, elucubrada, conjecturada por a ideia de algum homem, de alguma mulher ao longo da história, não. Jesus começou essa obra. Lá em Cesareia de Filipos, em Bânias, Jesus junto aos seus discípulos diz claramente que Ele edificará a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que isso é tão importante? Isso é tão importante porque principalmente os jovens estão sendo atacados e sediados por tanta gente ignorante biblicamente, historicamente, que faz todo tipo de afirmação absurda, histórica, manuscritologicamente, arqueológica, como por exemplo, a igreja foi inventada por Nero, ou a igreja foi inventada por Constantino. Gente, isso é um atentado histórico, não é apenas uma informação truncada, isso é ignorância histórica. Não é apenas ignorância bíblica, é não conhecer a arqueologia, não conhecer a história, não conhecer o começo do Império Romano, não entender quem foi Constantino e o início da expansão do Império Romano. Jesus começou a sua igreja. A igreja não é ideia de gente nenhuma, a igreja é a ideia de Jesus. E a gente precisa compreender isso, porque inclusive, pegando carona nesse modismo, muitas pessoas estão acreditando que é possível viver uma vida com Deus distinta da comunhão da igreja. E simplesmente através do nosso manual de regra, fé e prática, que é a palavra, é impossível ser um cristão divorciado da igreja. É óbvio e claro que
talvez alguns possam passar por um período de transição, um momento de crise. Não estou falando sobre isso. Só estou falando que todo genuíno cristão vive em comunidade, e essa comunidade estabelecida por Jesus é chamada de igreja. Jesus é o idealizador da igreja, Jesus é a pedra fundamental da igreja, Jesus é aquele que edifica a igreja e é aquele que completará essa obra que Ele mesmo começou. A igreja não é nossa, não é nossa e não é ideia nossa, e não começou em nós. A igreja cristã que tem como fundamento a palavra e a cristocentricidade, começou no próprio Cristo. Ele começou a sua igreja. Aleluia. Jesus começou a fazer e ensinar. Fazer e ensinar. Essa equação não pode ser ignorada, porque ao longo da história, religiões, ideologias, filosofias, sofismas, são criados e inventados dia após dia, mas todas, sem exceção, em absoluto, passam por pessoas que falam e dizem que vão fazer. Não é mesmo? Essa é a equação. Ensinos teóricos, mas que não se comprovam genuínos e verdadeiros na prática. Um bom exemplo disso é olhar para o último século e perceber que o último século foi um laboratório social da implantação de ideias e ideologias anteriormente pensadas e imaginadas, e que acarretou não na libertação do proletariado ou do pobre, mas acarretou na morte de milhões e milhões e milhões de pessoas que abraçaram a ideia de homens que falaram, mas eles mesmos não fizeram. Agora a nossa fé não é uma ideia, a nossa fé não é uma hipótese, a nossa fé não é uma aposta, a nossa fé não é uma conjectura, porque a nossa fé nasce daquilo que Cristo fez. Ele fez e ensinou, Ele acalmou a tempestade e disse que era o Filho de Deus, Ele perdoou pecados, curando enfermos, e demonstrou que tinha poder para perdoar pecados. Ele profetizou sobre a mulher samaritana, e então disse a ela que ela teria do interior dela fontes de águas vivas brotando e sendo geradas. O que eu quero que você compreenda é que aquilo que cremos não é uma ideia, não é uma conjectura. Aquilo que nós cremos tem fundamento na vida e obra de Jesus. A sua divindade, a sua messianidade, as suas promessas, as suas profecias encontram respaldo claro naquilo que Ele mesmo fez, porque Jesus fazia e ensinava. E então, Lucas retrata e relata algo que é fundamental. Qual é, ou melhor, o que é o Evangelho? O Evangelho, diferentemente do que muito pensa, não é um estilo de vida. O Evangelho não é um catálogo de regras. O Evangelho não é uma súmula de mandamentos. O Evangelho é uma notícia. Uma boa notícia. Qual notícia? Que Jesus venceu a morte. O Evangelho é a notícia mais preciosa e mais importante da história. Jesus venceu a morte. Mais importante do que o homem pisar a lua é Jesus ter vencido a morte. Mais importante do que o homem chegar a Marte é Jesus ter vencido a morte. Sabe por quê? Porque ao longo da história, em meio a descobertas, avanços, melhorias que a humanidade teve, ninguém conseguiu e conseguirá vencer a morte. O Elon Musk
fez o foguete da ré, prometeu o homem chegar em Marte em 2030, fez uma revolução automobilística através de carros elétricos. Bilionários têm investido em diversas tecnologias incríveis. Por exemplo, semanas atrás, eu não sei se você viu essa notícia, mas de um homem com paralisia, que através de um sistema de Bluetooth, as sinapses do cérebro dele mandam informação para um equipamento que dá movimento às pernas dele, ainda que ele não tenha mais movimento nas pernas. Incrível isso, maravilhoso isso. O que eu quero que você perceba, entenda, é que a medicina, a tecnologia pode avançar, curar a paralisia, curar o HIV, achar a solução para o câncer. Entretanto, ninguém venceu a morte, a não ser Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E por que isso é tão importante para a nossa fé? Porque a nossa esperança em Jesus, meus irmãos, não é que vamos ter uma vida melhor, ainda que possamos ter uma vida melhor com Jesus. A nossa esperança em Jesus não é que vamos ser curados da enfermidade. A nossa esperança em Jesus é que ainda que morramos, junto com Ele, ressuscitaremos e viveremos eternamente no seu reino. Essa é a nossa esperança. E sabe o que eu queria chamar a tua atenção? Quem está falando que Jesus deu provas claras da sua ressurreição é Lucas. Quem é Lucas? Um médico. Curioso, não é? O médico assinou o atestado de óbito. Jesus morreu. O médico assinou o atestado de ressurreição. Ao terceiro dia, ele levantou dos mortos. E existem provas claras, indiscutíveis, de que Jesus venceu a morte ao terceiro dia. Existem provas claras, indiscutíveis, que depois de ressurreto, durante 40 dias, ele ensinou, falou, apareceu aos apóstolos, a mais de 500 pessoas no Monte das Oliveiras, e foi assunto aos céus, dizendo que da mesma forma como ele foi, ele voltará para buscar a todo aquele que nele crê. Essa é a nossa esperança. É nisso que cremos. É nisso que aguardamos, essa é a nossa expectativa. O ensino acerca do reino de Deus aponta para o cumprimento de todas as coisas, que é o retorno glorioso de Cristo, que nos buscará para vivermos eternamente no seu reino de paz, justiça, alegria, aonde nesse dia dos nossos olhos será enxugada todas as lágrimas, aonde não haverá mais morte nem tristeza, porque a primeira ordem terá passado e será então estabelecido o reino de Deus dentre os homens. Essa é a nossa esperança. E foi acerca disso que Jesus ensinou aos seus apóstolos. O treinamento de Jesus não passava superficialmente sobre como eles terem uma melhor performance em vida. O treinamento de Jesus com seus apóstolos passava por eles serem tomados por essa esperança, tomados por essa expectativa, para que pudessem corajosamente ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora, sabe o que é curioso? O curioso é que a partir de Atos, no capítulo 4, a igreja começa a ser perseguida, os apóstolos começam a ser perseguidos, e tal perseguição não parou até os dias de hoje. Entretanto, é curioso percebermos que, por exemplo, o apóstolo Pedro, um dos principais apóstolos do colégio apostólico, ele foi aquele que na casa do sumo sacerdote Caifás deu para trás, negou Jesus e disse que não era discípulo dele. Você lembra disso? Entretanto, Atos capítulo 4 narra um apóstolo Pedro corajoso. E a grande questão é, o que aconteceu com esses apóstolos? Como em cerca de 2 meses, um homem
que se acovardou, se calou, se omitiu, se torna agora um apóstolo corajoso, ao ponto de anunciar o Evangelho e colocar a sua cabeça a prêmio. Aconteceu duas coisas. Primeiro, eles viram evidências claras da ressurreição de Cristo. Amém? Eles perceberam que aquilo que Jesus ensinava não era uma teoria, era uma realidade. E por isso que Lucas está dizendo aqui que Jesus deu provas claras da sua ressurreição. Até porque após a sua ressurreição, Jesus apareceu a Maria, as mulheres, os 12 discípulos no caminho de Emaús, a Pedro, a Tomé. Também apareceu aos discípulos do Mar da Galileia, a Tiago, a Paulo, a 500 pessoas no Monte das Oliveiras. E todos eles testemunharam claramente que Jesus havia ressuscitado. Os apóstolos estavam tomados de ousadia e de coragem, porque viram evidências claras da ressurreição de Cristo. Agora que eu quero que você se atente no verso 2 que nós lemos no capítulo 1 de Atos, onde a palavra de Deus diz: até o dia que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Jesus morre, ressuscita, e ele fica 40 dias com seus apóstolos, como dando a eles as últimas instruções. Porque ao fim desses 40 dias, Jesus então é assunto aos céus no Monte das Oliveiras, à vista de mais de 500 pessoas. Ok? Guarda essa informação. Olha o verso de número 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe a você saber. Vocês receberão poder. Repita comigo: poder. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Onde eu queria chegar? Eu queria que você percebesse que durante 3 anos de treinamento, Jesus ensinou, derramou todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o ensino aos seus apóstolos. Deu a eles evidências claras de quem Ele era. Confirmou a eles a fé. Na sua morte e ressurreição, deu o checkmate, demonstrando de fato que Ele era o Filho de Deus que haveria de vir, morrer e ressuscitar. Entretanto, a pergunta que eu lhe faço é: tendo os apóstolos vivido 3 anos com Jesus, aprendido tudo, visto tudo, tido provas claras de que Jesus havia ressuscitado, crendo em Jesus, isso era suficiente para que eles dessem continuidade ao ministério de Jesus? Sim ou não? A resposta é não. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que eu quero dizer é que para treinar uma próxima geração,
a gente precisa de muito mais do que transmissão de conhecimento. A igreja, ela não é uma academia apenas intelectual. A igreja é uma embaixada do reino de Deus, de pessoas cheias do Espírito Santo, em chamas por Deus, para que com a palavra e cheias do Espírito, possam dar testemunho claro de quem Jesus é, e para que o perdido seja alcançado pela esperança que há em Jesus. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sabe o que Jesus estava dizendo aos seus apóstolos? Foram 3 anos de graduação, um intensivo de 40 dias, mas vocês ainda não estão prontos. Para que possam operar no ministério, vocês precisam ser cheios do Espírito. Isso é muito curioso, porque, por exemplo, Atos capítulo 6, a igreja cresce muito, os apóstolos faziam tudo dentro da igreja, inclusive distribuíam a cesta para as viúvas. Então, por causa do crescimento da igreja, as viúvas de fala grega começaram a brigar com as viúvas de fala hebraica, porque elas julgavam que umas estavam sendo favorecidas e outras não. Então começa a acontecer murmúrio dentro da igreja. O efeito colateral de uma igreja que cresce é murmuração. As pessoas começam a murmurar. Então os apóstolos percebem que, como Jesus havia feito com eles, chegou o momento de eles fazerem com outros. Então eles decidem estabelecer diáconos. E em Atos capítulo 6 nasce o diaconato na igreja, que é o serviço ministerial. Então eles decidem selecionar algumas pessoas para se encarregarem de entregar a cesta básica, ok? Agora, sabe o que é curioso? Qual é a qualificação de quem deveria entregar a cesta básica em Atos capítulo 6? Ser cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Eu quero que você perceba é que o padrão do discípulo de Cristo é alguém cheio de fé. E fé, meu irmão, não é positivismo, ok? Não confunda. Fé não é olhar para a vida de forma positiva. Aquela pessoa é cheia de fé, ela acha que vai tudo dar certo. Não, essa pessoa é tola. Fé é crer na palavra de Deus e nas promessas e profecias bíblicas e viver a partir disso. Isso é fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê, nem se pode tocar. E a única certeza que podemos ter é através das promessas de Deus, a sua palavra. Aleluia. E portanto, em Atos capítulo 6, nós percebemos que até para entregar a cesta básica na igreja, aqueles que o fazem deveriam conhecer a sua fé e serem cheios do Espírito Santo. Agora é interessante e importante nós entendermos esse momento de transição do ministério de Cristo para então os apóstolos. Por quê? Porque muitas pessoas equivocadamente, talvez até ingenuamente, dizem algo como, por exemplo, nós precisamos de um novo Pentecostes. E a pergunta que eu lhe faço é: será que precisamos de um novo Pentecostes? E a resposta que eu te dou, bíblica e teologicamente, é: se nós precisássemos de um novo Pentecostes, também precisaríamos de uma nova crucificação e também de uma nova ressurreição. Pentecostes é um acontecimento histórico que aconteceu no pretérito perfeito. O que eu quero dizer é: o Espírito já foi derramado sobre a igreja.
Nós não aguardamos essa promessa já foi cumprida. O Espírito Santo não precisa ser derramado novamente sobre a igreja, bem como Jesus não precisa morrer novamente pelos nossos pecados, bem como também não precisa ressuscitar mais uma vez. Jesus já morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados e já levou sobre si uma vez por todas a nossa maldição e condenação, como também de uma vez por todas ressuscitou para a nossa esperança eterna, como também o Espírito Santo já foi derramado de uma vez por todas. Porém, ainda que não precisemos de um novo Pentecostes, o que o apóstolo Paulo nos fala e o que o Novo Testamento nos deixa evidente, é que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Ou seja, biblicamente, todo crente, sem exceção, como promessa de Deus, tem o Espírito Santo. Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro prega dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados, sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo como promessa àquele que crê e àquele que se arrepende. Agora, sendo crentes, tendo o Espírito Santo, os apóstolos não poderiam começar o seu ministério sem que estivessem cheios do Espírito Santo. O que eu quero deixar evidente é que a passagem de bastão de Jesus para os seus apóstolos passava por uma condicionante, e a condicionante é: vocês não podem fazer absolutamente nada se não tiverem cheios do Espírito Santo. Como nós delegamos o ministério para novos pastores? Eles precisam ser homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Como nós estabelecemos novos ministros na igreja? Eles precisam ser homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Como nós escolhemos pessoas para distribuir as cestas na igreja? Precisam ser pessoas cheias de fé e cheias do Espírito Santo. O que Jesus estava dizendo para os seus apóstolos de maneira muito clara, e isso precisa ser entendido por nós, é que eles não poderiam começar o ministério sem que fossem cheios do Espírito Santo. E por que eu estou dizendo isso? Porque discipulado não é meramente reproduzir automaticamente aquilo que aprendemos. Discipulado efetivo precisa culminar em discípulos cheios do Espírito Santo. Por isso que Paulo, ao escrever a Timóteo, diz a Timóteo: Timóteo, mantenha viva a chama do Espírito Santo dentro de você. Porque você não pode fazer nada, Timóteo, se não estiver cheio do Espírito Santo. Por que nós precisamos de poder do Espírito Santo? Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que nos leva a perseverar. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos consola. É o Espírito Santo que nos encoraja. É o Espírito Santo que nos dá discernimento. É o Espírito Santo que conclui a obra que Cristo começou em nós. É o Espírito Santo. E por que eu estou falando isso? Porque nós não vamos conseguir passar o bastão para absolutamente ninguém sem que essas pessoas não estejam cheias do Espírito Santo. Jovens, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Os anciãos da igreja vão morrer, e quem vai assumir a igreja são jovens. E se vocês forem vazios do Espírito Santo, vocês matam a igreja na geração de vocês. Ministros, pastores, líderes, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo.
Porque aquilo que foi edificado com poder morre, se vocês não forem cheios do Espírito Santo. Verso de número 9, Atos capítulo 1. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Olha o que está acontecendo aqui, gente. É a formatura dos discípulos, é a formatura dos apóstolos. Durante 3 anos eles caminharam com Jesus. Depois de ressurreto, Jesus durante 40 dias fica com eles transmitindo as principais lições, dizendo para eles acerca do reino de Deus, confirmando a promessa do derramamento do Espírito, dizendo a eles que eles seriam revestidos e capacitados pelo Espírito Santo. Então, depois disso tudo, Jesus no Monte das Oliveiras é elevado aos céus. E obviamente os apóstolos ficam olhando para o céu e dizem: uau, que incrível. É interessante o texto bíblico, porque Lucas dá a entender que os apóstolos ficaram parados. Repita comigo: parados. Eles ficaram parados olhando para o céu, ao ponto de que Deus olhou lá dos céus e disse: eu não tinha falado para vocês irem para Jerusalém para esperar o derramamento do Espírito? Por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Eu não disse a vocês, eu não dei provas claras de que uma promessa havia sido dada a vocês e que essa promessa será cumprida? Por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Esse mesmo Cristo que vocês viram subir, vocês também o verão descer com poder e grande glória. E no dia em que ele descer dos céus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. O que Jesus está dizendo para os apóstolos? O que Jesus está dizendo para os apóstolos é basicamente assim: sai do meu ninho, agora chegou a hora de vocês. Vocês já aprenderam tudo o que deveriam aprender. Agora sejam cheios do Espírito Santo e continuem aquilo que eu comecei, porque existe uma promessa sobre aquilo que eu comecei: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O que Jesus está dizendo aos apóstolos é que agora vocês têm toda a informação intelectual, toda a informação revelacional, e agora o Espírito Santo será dado a vocês para que vocês continuem. Olha para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa: você foi chamado para continuar aquilo que Jesus começou. Uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. E como continuaremos aquilo que nos foi legado e nos foi dado? Continuaremos se formos cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Discípulos de Cristo precisam ser cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Amém. Você recebe essa palavra no teu coração? Por isso, meu irmão, não fique parado, continue. Continue aquilo que Cristo começou. Você foi chamado como discípulo de Cristo para ir por toda a terra e fazer discípulos de todas as nações, pregar o Evangelho a toda criatura. E o que você precisa para isso? Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia.
Você quer continuar aquilo que Cristo começou? Você está disposto a isso? Se sim, coloque-se em pé no seu lugar. Quero orar por sua vida nesse momento. Feche seus olhos. Levante suas mãos aos céus. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5: não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas deixai-vos serem cheios do Espírito, cantando entre si salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças ao Senhor em todas as coisas, e cantando cânticos ao Senhor. Por isso, de mãos levantadas aos céus, a palavra de Deus promete-nos que se buscarmos ao Senhor, Ele nos enche do seu Espírito. Por isso, com as suas mãos levantadas, comece a dizer palavras que honrem ao Senhor. Diga verdades a respeito de Deus. Abra seus lábios e diga o quanto você ama a Jesus, o quanto você é grato pela salvação. Existe algum motivo de gratidão? Comece a agradecer ao Senhor. Espírito Santo de Deus, enche-nos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, enche-nos novamente. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Livra-nos da paralisia. Não queremos ficar olhando para o céu esperando a Sua volta, Jesus, porque cremos por meio da Tua palavra que Você foi, o Espírito veio, e nós devemos ir até que Tu venhas. Jesus, eu clamo a Ti. Espírito Santo, eu clamo a Ti. Marca o Seu povo, marca essa geração com a Tua presença, doce presença, Espírito Santo. Sopra sobre nós o Teu vento, Espírito Santo. Alinha o nosso coração com o Teu coração. Capacita-nos com o Teu poder. Dá-nos dons espirituais. Frutifica em nós o fruto do Teu Espírito. Nós Te queremos, Espírito Santo. Vamos lá, vamos cantar. Espírito Santo, nós Te desejamos. Queremos ser cheios de Ti, Espírito Santo.